O chamado do Mestre. O vento soprava suave pelas colinas da Galileia quando a voz do Batista ecoou às margens do Jordão. Ali, entre águas e poeira, multidões se reuniam em busca de arrependimento. E foi naquele cenário que o céu se abriu sobre Jesus de Nazaré. Quando desceu às águas para ser batizado, não foi apenas um gesto humano, mas o anúncio de que uma nova era espiritual se iniciava. A pomba branca, símbolo do Espírito, repousou sobre ele e a voz divina declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A partir desse instante, Jesus começou a caminhar, não como simples carpinteiro, mas como mestre destinado a transformar a humanidade. Não escolheu os poderosos, nem os sacerdotes do templo. Preferiu pescadores, cobradores de impostos, homens simples que, ao ouvir seu chamado, deixaram redes, moedas e trabalhos para segui-lo. Com eles, formou a base do que viria a ser a Boa Nova. O primeiro milagre nas bodas de Caná revelou não apenas poder, mas compaixão. A transformação da água em vinho não foi apenas para salvar uma festa, mas para mostrar que a vida humana pode ser transfigurada. A água comum, limitada, tornou-se vinho novo, cheio de significado. Assim como a alma, quando encontra Cristo, deixa de ser apenas existência e passa a ser abundância. Jesus ensinava que o reino de Deus não era distante, mas próximo, dentro de cada coração disposto a amar. Pregava não nas sinagogas luxuosas, mas nas estradas, no campo, nos barcos à beira-mar. Ali, diante de olhares ansiosos, revelava a simplicidade do reino. Arrependam-se, amem, perdoem, sejam como crianças diante do Pai. O primeiro capítulo de sua missão foi marcado pela escolha da humildade e pela revelação de que todo milagre começa no interior do homem. O poder que cura cidades inteiras se agitavam quando a notícia corria: "O Nazareno está aqui." Pessoas vinham de longe, trazendo enfermos, cegos, paralíticos, leprosos. A dor humana se encontrava com a compaixão divina. Um dia, em Cafarnaum, um paralítico foi descido pelo teto por amigos que acreditavam. A fé daqueles homens rompeu barreiras físicas, e Jesus, vendo mais que corpos, enxergou corações. Primeiro curou a alma com o perdão: "Teus pecados estão perdoados." Depois, curou o corpo: "Levanta-te, toma tua cama e anda." E o homem saiu andando, carregando não apenas o leito, mas a prova viva da libertação. Em outro momento, uma mulher sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Excluída da sociedade, marcada pela dor, aproximou-se em silêncio, tocando apenas a orla do manto de Jesus. E ele, percebendo a fé, disse: "Alguém me tocou, porque de mim saiu poder." A mulher foi curada, mas mais que isso, foi restaurada em dignidade. Havia também o cego de nascença, que muitos acreditavam condenado pelo pecado. Jesus, porém, mostrou que aquela vida era a oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Com barro e saliva, ungiu os olhos do homem, que passou a enxergar a luz do mundo. Cada cura era mais que um ato físico. Era sinal de um reino que se construía pela fé, pela confiança e pela libertação da alma. O Mestre ensinava que a fé não é apenas esperança, mas força que abre caminhos, ponte que liga o humano ao divino. "A tua fé te salvou", dizia ele, mostrando que o verdadeiro milagre começa quando o coração acredita. Jesus domina a natureza. As águas agitadas do mar da Galileia já haviam sido cenário de tempestades que aterrorizavam pescadores experientes. Certa noite, os discípulos lutavam contra ventos e ondas, enquanto Jesus dormia no barco. Desesperados, clamaram: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Então, ele se levantou e, com voz firme, ordenou ao vento e ao mar: "Acalma-te." Imediatamente, o silêncio tomou conta da noite. Os discípulos se perguntavam: "Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Outra multidão presenciou a multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A abundância divina se manifestou, revelando que no reino não falta pão,
porque o verdadeiro alimento é o amor. O ensinamento era claro: confiar na providência, pois o Pai sempre provê. E ainda em outra ocasião, no meio da noite, os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas. O medo os paralisou, mas ele disse: "Sou eu, não temais." Pedro, ousado, pediu para ir ao encontro dele. Deu alguns passos, mas ao olhar para a tempestade, começou a afundar. Jesus o ergueu, ensinando que a fé só se sustenta quando mantemos os olhos fixos no Mestre. Esses milagres mostravam que a natureza reconhece a voz do Criador. O mar obedece, o pão se multiplica, o vento se cala. O homem, no entanto, é livre para escolher acreditar ou não. O domínio de Jesus sobre a natureza não era apenas poder, mas sinal de que a criação inteira se dobra diante do amor do Pai. O encontro com a morte. A morte, considerada fim inevitável, foi confrontada pelo Nazareno. Quando Jairo, um chefe da sinagoga, implorou pela vida da filha, Jesus foi até sua casa. Apesar das lágrimas e da incredulidade, tomou a menina pela mão e disse: "Talita cumi." "Menina, levanta-te." E ela se levantou, devolvendo esperança à família. Em Naim, uma procissão carregava o corpo de um jovem, único filho de uma viúva. A dor da mãe tocou profundamente o coração de Jesus. Aproximou-se do esquife, tocou-o e disse: "Jovem, a ti te digo, levanta-te." E o jovem voltou à vida, devolvido ao abraço materno. O milagre mais marcante, porém, foi o de Lázaro. Amigo próximo, havia 4 dias que estava no sepulcro. Marta e Maria choravam, e Jesus, ao ver a dor, também chorou. Mas diante da sepultura clamou em alta voz: "Lázaro, vem para fora." E o morto saiu, envolto em faixas, testemunho vivo de que a vida é mais forte que a morte. Esses sinais preparavam os discípulos para entender que a morte não é o fim, mas passagem. O Mestre mostrava que a vida eterna é promessa real, que o corpo pode perecer, mas o espírito permanece. Era também anúncio do maior de todos os milagres, sua própria ressurreição, que venceria definitivamente o túmulo. O legado dos ensinamentos. Além dos milagres, Jesus deixou a humanidade repleta de palavras eternas. No Sermão da Montanha, proclamou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ensinou que a verdadeira felicidade não está na riqueza ou no poder, mas na pureza de coração, na misericórdia e na busca pela paz. Suas parábolas foram sementes lançadas para todas as gerações. O filho pródigo, que retorna arrependido ao pai amoroso, revelou a face do perdão divino. O bom samaritano mostrou que o amor vai além das fronteiras de raça ou religião. O semeador, o tesouro escondido, a pérola preciosa. Todas eram lições que transformavam o cotidiano em aprendizado eterno. Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus tomou o pão e o vinho, símbolos de sua entrega, e ensinou que o maior mandamento é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não se tratava apenas de palavras, mas de exemplo vivido até o último instante, quando na cruz ainda encontrou forças para perdoar. O legado do Mestre ultrapassa os séculos. Seus milagres apontam para a transformação interior, mas seus ensinamentos permanecem como caminho seguro para quem busca luz. E assim, ao final desta jornada de milagres e palavras, resta ao coração acolher o convite, deixar-se transformar, curar e ressuscitar pela presença viva de Jesus. Que a mensagem de Jesus continue iluminando os nossos caminhos. Se esta palavra tocou o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Caminho da Luz. Assim, juntos, levamos a esperança, o amor e a fé a mais pessoas. Que a paz do Cristo esteja com você e sua família. Amém.